Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 15, do versículo 1 ao 3 e o versículo 11 ao 32. Aproximaram-se dele os publicanos e os pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe os pecadores e come com eles. Então propôs-lhe esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Dai-me a parte dos bens que me toca. O pai repartiu entre eles os bens. Passado poucos dias, juntando tudo que era seu, o filho mais novo partiu para uma terra distante. E lá dissipou os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, houve naquele país uma grande fome, e ele começou a sentir necessidades. Foi pôr-se ao serviço de um habitante daquela terra, que o mandou para os seus campos guardar porcos. Desejava encher o seu ventre das landes que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Tendo entrado em si, disse: Quantos jornaleiros há em casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros. Levantando-se, foi para o seu pai. Quando ele estava ainda longe, seu pai viu-o, ficou movido de compaixão, e correndo lançou-lhe os braços ao pescoço e o beijou. O filho disse ao pai: Pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Porém, o pai disse a seus servos: Trazei depressa o vestido mais precioso, veste-lhe, metei-lhe no dedo, e os sapatos nos pés. Trazeis também um vitelo gordo, matai-o, comamos e façamos festas, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi encontrado. E começaram a fazer festa. Ora, o filho mais velho estava no campo quando voltou. Ao aproximar-se de casa, ouviu a música e os coros. Chamou um dos servos e perguntou-lhe: Que era aquilo? Este disse-lhe: Teu irmão voltou e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Ele indignou-se e não queria entrar. Mas o pai, saindo, começou a pedir-lhe. Ele, porém, respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, nunca transgredi nenhum mandato teu, e nunca me deste um cabrito para que eu me banquetear com os meus amigos. Mas logo que veio este teu filho, que devorou os seus bens com meretrizes, lhe mandastes matar o novilho gordo? Seu pai disse-lhe: Filho, tu estás sempre comigo. Tudo que é meu é teu. Era, porém, justo que houvesse banquete e festa, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi encontrado. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós estamos diante da parábola do filho pródigo. E Jesus conta essa parábola porque os publicanos e os pecadores, ele tinha se aproximado e os fariseus murmuravam que ele se assentava junto dos pecadores. Para que a gente possa compreender já a perguntinha do nosso Lectio Divino de hoje. Como Deus nos trata diante do pecado? Então Deus, ele quer primeiro nos dar assim a liberdade de escolha. O pecado, ele nos é apresentado como pecado, é a luz de Deus mostrando: ó filho, isso aqui é pecado. E como que eu vou reconhecer o pecado? Eu vou passar pelo meu deserto, a minha liberdade de escolha. Então assim, ele pede a herança, ele pede tudo que o pai podia dar. Ele fala assim: ó, eu quero a minha liberdade, tchau. E o pai dá a liberdade. Ó filho, se você quiser ir, o mundo está aí, mas eu estou aqui sempre como um pai. E o mundo, ele vai te oprimir, ele vai querer te dar coisas enganadoras, mas isso você vai ter que sentir sozinho. Isso você vai ter que conhecer sozinho. Por quê?
As palavras, os profetas já anunciaram, todo mundo já falou, mas aqueles filhos que se deixaram ir conduzir pelo pecado, caíram na concupiscência do pecado, continuaram andando no pecado, mas ele foi para o pecado, foi para o mundo, gastou tudo. E aí? O segundo passo que Deus nos pede é o arrependimento. Olhar para dentro de si. Você reconhecer os teus pecados e você voltar. O Pai está de braços abertos. E diante desse reconhecer teus pecados e voltar, Deus não te condena. Jesus diz, eu não vim para condenar, mas eu vim para salvar. Como ele disse para aquela mulher adulta, quem te condena, filha? Ninguém, Senhor, nem eu, mas não tornes a pecar. O nosso Deus não quer te acolher você vomitando o pecado. Nosso Deus quer acolher você com o teu pecado arrependido, tirando o orgulho, tendo a humildade. Irmãos, infelizmente, muitas pessoas só conseguem olhar para o pecado quando ele vê que o pecado ele está comendo a lavagem do pecado. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem ver antes. Por quê? Porque talvez a pessoa entra no orgulho, eu já sei tudo. Entra no orgulho, eu quero saber tudo, eu sei tudo. Então, e você não ouve a Deus. Deus está gritando para nós, Deus está nos mostrando que é pecado, à luz do pecado. Mas Deus nos acolhe. E aí, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. E como que eu trato o meu irmão com o pecado dele? Será que eu quero ser mais que Deus? Eu já condeno? Eu já jogo fora aquele irmão? Como que eu trato esse irmão? Como que eu acolho uma pessoa que está no pecado? Como que eu faço para ajudar o irmão? Como que eu mostro o pecado? Sabe, irmãos, eu estou falando numa realidade de hoje, do meu ontem. Né? O Lectio Divino traz para nós uma reflexão do ontem. Então eu estou diante de um Deus que me ama, que Ele me dá a liberdade de escolha, que Ele deseja que eu me reconcilie, que eu me arrependa e que eu retorne. Mas Deus jamais nos trata mal diante do meu eu se eu me aproximar dele. Né? Eu creio, irmão, assim também é a nossa vida. Se nós queremos nos unir a Deus, nós temos que caminhar com o olhar de Deus e com o mover de Deus. Então, se eu vou caminhar com o olhar de Deus e o mover de Deus, eu não posso ter uma atitude como esse irmão mais velho teve, de condenar o outro. De condenar. A palavra é condenar o irmão pelo que ele está vivendo. E como que eu não condeno o irmão? A gente já falou esse dia, não trato mal. Mas deixo ele passar pelo deserto dele. Deixo ele vir conversar e pedir perdão. Deixo ele se reconciliar. Deixo ele ver que o pecado está vomitando, ele comendo a lavagem. Mas eu não devo negar o acolhimento, o perdão desse irmão. Não devo negar o abraço, o amá-lo com as suas sujeiras. Então, meu irmão, é o momento da gente olhar para dentro de nossa vida também na família. É o momento da gente olhar para dentro da nossa vida também na comunidade. Como que eu trato esse irmão? Como que eu acolho esse irmão com o pecado dele? É fácil? Não, porque você vê uma pessoa num vício, as dificuldades que as famílias têm. Mas eu falo assim, o amor cura muito. O amor de que forma? Não trata mal essa pessoa. Não faz mal para essa pessoa, não faz mal. O que é fazer mal? Como diz outro, tratar mal mesmo assim com palavras, né? Xingamento, condenar a pessoa antes dela tentar se recuperar. Nós não podemos condenar. Esse não tem mais jeito, isso aí já era. Não. Nós temos que deixar a pessoa passar pelo deserto. Saber que um dia, rezar por essa pessoa. Saber que um dia essa pessoa pode ter o momento da conversão dela e retornar. E aí a gente está preparado para acolher. Acolher esse irmão, acolher essa irmã. E assim, irmão, no nosso dia a dia. A palavra muito forte hoje ficou para mim. Como que eu olho o pecado dos meus filhos? Como que eu olho o pecado da minha esposa? Será que eu já ataco, eu já condeno? Sou aquela pessoa que gosta de agredir com palavras? Ou eu acolho como pai, deixo a pessoa passar pelo deserto dela e mostro para ela onde que ela errou, mas eu acolho, não deixo a pessoa sem um acolhimento do amor. De que forma? Estou aqui, né? Eu estou aqui como pai, estou aqui como mãe. Aconteceu comigo ontem, meu filho foi jogar e ao término do jogo, né? No momento do jogo ele teve um momento ali que ele foi expulso.
E na hora que foi assim, ele ficou muito nervoso a primeira vez. Quando ele chegou em mim, a primeira ação minha foi não passar a mão nele, né? Porque ele errou. Só que ao mesmo tempo eu queria abraçá-lo e dizer, eu te amo, tô aqui com você. Mas a forma que eu encontrei foi de dizer assim, eu tô aqui, fiquei em silêncio, deixei ele refletir. Eu falei, você não deve condenar ninguém, você errou, só isso. E deixei ele refletir. Depois nós fomos conversando, ele ficou no meu colo, né? Que bancada. E depois a gente foi conversando no carro, fomos trocando ideias, conversando sobre o momento. E com certeza, meu irmão, foi um aprendizado muito grande. A nossa vida é um aprendizado. Mas vai como que eu acolho, como que eu trato as pessoas que estão convivendo com o pecado. O nosso Deus nos ensina que Ele nos ama e está de braços abertos. Mas a gente precisa, irmão, reconhecer os erros, as falhas. Coloca a mão no teu coração. Eu não sei hoje se você precisa se colocar, irmão, como este Pai, né, que é o nosso Deus, que nos trata diante do pecado. Ou você se colocar como esse irmão, como que eu acolho o irmão com o pecado dele? Eu não sei qual é a situação da sua vida, que você tem que hoje olhar para dentro de você e dizer, Pai, eu estou com o meu pecado e eu preciso me libertar dele, me perdoa, Pai. Eu estou vendo hoje tanto que eu errei com a minha família, tantas coisas que eu errei com meu pai, com a minha mãe. E eu desejo voltar. Eu desejo me reconciliar. Eu quero parar com o vício da droga, eu quero parar com o vício do álcool. E hoje eu preciso voltar e olhar para o meu pai e falar, me perdoa. Me perdoa, pai, me perdoa, mãe. Eu errei. Eu estou aqui, eu quero ajuda, eu preciso de ajuda. E aí, meu irmão, minha irmã, você que é o pai e a mãe, talvez você sempre está condenando, xingando, falando mal, né, maldizendo seu filho até para os outros no nervosismo. Você não consegue, você está tão estressada já com a situação, que você começa a falar mal do seu filho para os outros, começa a dizer coisas ruins do seu filho para os outros. Sabe que não é hora de você silenciar e você guardar no teu coração, rezar e esperar que ele retorne e você conversar com ele? Coloca a mão no teu coração, pai e mãe, isso que me vem muito forte agora. Você que está com a dor no teu coração, você que pede um conselho para alguém, que eu devo fazer? O que eu devo fazer neste momento? De coração, acolhe seu filho com amor. Não concorda com o pecado dele, mas uma forma de você acolher e não concordar é simplesmente você amá-lo, né? Dar direção, dizer sim e não, mas não xingar. Não xingar. Controla-se. Pede o Espírito Santo, deixa Deus te conduzir. Diga sim, diga não, mas não xingue, não grite, não brigue. Porque o mundo faz o contrário, pai e mãe. O mundo faz o contrário. Ele acolhe lá seu filho dizendo, isso aqui vai te ajudar. E dá o vício da droga, dá o vício do álcool. Ele espanca escondido. Depois ele faz comer lavagem. E a gente quer tratar o contrário. A gente quer, no desespero, xingar, gritar, maltratar, de forma assim, sem intenção, mas de mostrar o pecado. E como que eu mostro? Deixo mostrar o pecado, vou rezar, vou acolher com amor, vou dizer sim e não, simples, mas não vou condenar no momento. Sim, não, não posso, não quero isso, não aceito isso dentro da minha casa, não quero isso. Simples. Que o Espírito Santo de Deus venha transformar o nosso coração. Dai-nos a força, Senhor. Dai-nos a força do olhar de condenação. Liberta todo olhar de condenação. E dai-nos a graça da reconciliação, do perdão, do amor, do diálogo. Liberta de todos os vícios, Senhor. Liberta de todas as situações que maltratam as famílias. Liberta de toda a situação do pecado, aonde que, como esse filho pródigo, comendo lavagem. Liberta-nos, Senhor. Dai-nos a graça da reconciliação, a libertação de todo o pecado, de todo o mal, Senhor. Liberta. Xandalai ali 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 ali. Xandalai alamai ali 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 ali. Xandalai ali 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 ali. Xandalai alamai ali 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 ali. O Senhor me coloca assim um jovem que já chegou com vontade de mudança. Mas esse jovem tentou muitas vezes parar
e não conseguiu. E a família já condena isso. E ele está com vontade mais uma vez. Mais um desespero. Ele não sabe mais o que falar para vocês. Você vai olhar nos olhos do teu filho e você vai entender. Abraça ele. Beija ele. E diga, eu estou aqui, filho. Estou aqui. Nós vamos vencer. E esse abraço vai curar o coração desse jovem. E ele vai falar contigo. E quando ele vai falar contigo, acolha. Dê caminhos. Leve ele para um tratamento, aquilo que ele te pedir. Ajude ele. Obrigado, Senhor. Obrigado. Dai-nos a força, Senhor. De sempre estarmos dispostos com o irmão. Sempre estarmos dispostos no nosso coração a pedir perdão. E reconhecer os nossos erros e nossas falhas. Diante do pecado, nós temos o Teu amor, Senhor. Diante do pecado, nós temos a Tua presença que nos liberta. Obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja